Olá, muito bem-vindo, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem polêmico, tá? Muita gente tem me perguntado, né? E eles perguntam o seguinte, né? Qual o melhor, né? A melhor, né? Ação, tá? O melhor ativo, né? Qual o melhor ativo para fazer o quê? Para montar a estratégia do pozinho, tá? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Bom, então não é bem, né? Não é a minha especialidade. Eu sugiro, tá, que vocês sigam o professor Luiz Fernando Roxo, tá, para que vocês tenham o quê? Um conhecimento melhor sobre essa estratégia aí, tá certo? Mas vamos ver, né, o que é, né, nós somos uma empresa, a Isometric é uma empresa de redução de risco, tá? Não só de redução de risco, como em protocolos, né? Protocolos de tomadas de decisão, tá? Então o que nós fazemos é, ó, dado um risco tomado, quais são os protocolos que você vai tomar para reduzir ao máximo o seu risco ou também potencializar ao máximo o seu ganho, tá? Então vamos lá. Qual que é a estratégia do pozinho? Bom, lá, né, vocês vão seguir lá o professor Roxo, vocês saindo daqui, já segue lá o professor Roxo, estratégia do pozinho, né? E ele vai ensinar lá vários, né? Então eles têm lá suas metodologias, inclusive tem vários grupos que falam sobre o pozinho, tá? Nós vamos falar assim, a nossa visão, tá, sobre a estratégia do pozinho. Nós não operamos a estratégia do pozinho, tá? Mas se alguém quiser operar, né? Já tivemos vários pedidos de empresas, de assets, assim, cara, para operar o pozinho, qual que é o melhor ativo para operar o pozinho? Então vamos por partes, né? O que é a estratégia do pozinho? A estratégia do pozinho consiste em você comprar uma opção de um valor muito baixo. De um valor muito baixo, tá? Fala-se que o máximo que pode valer esse pozinho, ele falou em 5 centavos a 10 centavos. Bom, a gente vai ter que discordar um pouquinho, tá, desse número, tá? Acreditamos que a estratégia do pozinho, tá? Se você vai operar uma estratégia do pozinho, ele terá que ser inferior a 0,5% do valor do papel. A 0,5%, tá? Então vamos lá, se for a Petro, 30 e pouco, estamos falando do pozinho de uns 15 centavos. Quando você está falando de Itaúsa, na faixa de uns 4, de 5 centavos, né? Por que isso, né? Porque quando é muito menor do que esses valores aí, é, você pode observar que ele tem um gama muito baixo. Então a chance de ele reagir, né, ele é muito pequeno, principalmente se você fizer no curto prazo. Tá? Então nós entendemos, tá? Nossa empresa entende que o pós tem que ter entre mais de 25 dias úteis, para que dê o tempo para ter toda a movimentação. E pode custar no máximo 0,5%. Tá, então essa é a primeira parte, né, dessa nossa visão sobre a estratégia de pós. Tem que ter pelo menos 25 dias úteis e no máximo custar 0,5% do valor do papel. Tá bom. Né? Qual é o melhor ativo? Olha, a maioria dos ativos, nós dizemos que esse ativo ele tem aderência entre vol histórica e vol implícita. Tá? O que é ter aderência? Quando a vol histórica começa a subir, o ativo começa a mexer mais, a vol das opções sobe. Então, quando a vol da opção sobe, o que acontece? Ele fica mais caro. Então, o que vai acontecer quando você resolve, fala, cara, vai sair notícia desse papel, vou comprar aí o pozinho, né? Geralmente não vai dar em nada. 90, sei lá, 95%, 90% não vai dar em nada. Sabe por quê? Mesmo que dê em alguma coisa, dificilmente você vai ganhar, porque aquilo já vai o quê? Para o preço da opção. Então, vou pegar um exemplo da Petrobras, tá? Quando ele não estava longe do balanço, uma opção com 25 dias, mais ou menos aí 20% do valor do 20%, o papel estava 30, a opção lá do 36, tá? Ele estava na faixa de 15, 16 centavos. Quando chegou mais perto do dia de divulgar o resultado, olha, já tinham passado vários dias, o papel continuava no 30. Essa opção foi para quase 30 centavos sem o papel se mexer. Por quê? Porque aquela expectativa de que ia dar uma grande movimentação já fez a put subir, né? A call subir. Então, se você comprar pagar os 30, a chance de dar exercício é muito baixa. É muito baixa porque ele já embutiu o preço, o quê? Da expectativa. Então você tem que escolher papéis que o quê? Em que a expectativa da volatilidade existente, a volatilidade histórica aumenta e a expectativa que é dado pela volatilidade implícita. Presta atenção nisso, tá? Isso aqui é fundamental, a parte mais importante que tem, tá?
a volatilidade implícita, tá, fica descolada da volatilidade histórica. Existe uma não aderência entre a volatilidade implícita e a volatilidade histórica. Por exemplo, na Itaúsa. Na Itaúsa, você tem uma vol lá de 23%, 24%. Cara, vai ser uma notícia boa. A vol continua 23%, 24%. Então você não paga mais caro quando você vai tomar a decisão, você não paga mais caro, porque a vol histórica, ele começa a mexer forte, a opção nem se mexe. A opção da Itaúsa não tem aderência com a volatilidade histórica. A volatilidade implícita dele não tem uma aderência tão instantânea. Pode até ter depois de uns 5, 6 dias, mas aí você já montou sua posição, tá? E vamos pegar um exemplo, né? E outra coisa. Também tem que ser um ativo, né, que ele tem uma vol baixa e ele surpreende nos seus movimentos. Tá? Então vamos pegar um exemplo. A Petro já tem uma vol mais ou menos alta. A Vale. A Vale, ela não surpreende nos seus movimentos, porque já está todo mundo acostumado a ele ter aquelas mexidas imensas. Já está todo mundo acostumado, então já está na vol. Se você comprar um pozinho de... Vamos pegar, por exemplo, a Vale. Quanto está a Vale? Tá, 77. Você pega um pozinho dos R$100, por exemplo. Cara, vai dar 30, 40 centavos. Vai estar caro pra caramba. Mas por que está tão caro? Né? Olha, ele como é um ativo que ele mexe muito, e todo mundo sabe que ele mexe, e ele tem o quê? Uma vol aderente, tá, à volatilidade histórica. Quando a vol dele começar a baixar, aí aquela opção vai baixar de preço. Mas a vol subindo, ele vai subir. Agora na Itaúsa ele é diferente. É um dos poucos papéis aqui no Brasil que não tem aderência entre volatilidade histórica e a volatilidade implícita. Não tem aderência imediata. Então vamos pegar um exemplo lá. O papel estava lá 10,80. Qual que é a chance de ele cair 20%? É pequena. É pequena. Estatisticamente é pequena. Mas se você for ver as vezes que a Itaúsa caiu 20%, é uma quantidade grande de vezes. Que ele caiu 20% assim, desceu que nem assim uma fruta madura caindo. Tá? Então ele surpreende as pessoas no movimento. E como ele tem uma volatilidade baixa, tá, você consegue ter a chance de montar a sua posição pagando barato, principalmente na put. Na call já não é tão bom, mas na put é bom. Tá? Então, depois de vários estudos, vários ensaios, dos ativos que nós acompanhamos, pode ter outros ativos, tá? Pode ter uns outros ativos que a gente não acompanha. Mas olha, entre a Vale, a Petro, Itaú Banco, Banco do Brasil, né? Ambev, né, e Itaúsa, né, Itaú Banco, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil e Petrobras. Dentre essas 6 que nós acompanhamos, tá, o melhor ativo que entendemos que é melhor para operar a opção é a Itaúsa, tá, o ativo da Itaúsa, tá, na put, tá? Itaúsa na put, tá, no nosso entendimento é a melhor operação para você fazer com pozinho, tá? Vocês pegam, por exemplo, uma Itaúsa, a F, né? Não, F não, a R970, a R970, né? Ela tá valendo, hoje chegou a 40 centavos, né? Ela valia 4 centavos quando o papel estava 10,80. Tava 10,80, então 20% para baixo valia 4 centavos, dá 0,5% aí do valor do ativo para uma opção que tinha 35 dias né, para o vencimento, tá? Você pegasse a mesma opção da Petrobras 20% para baixo, ele estaria algo em torno de 40 centavos, ou seja, dá uns 30 e poucos, mais do que 1% do valor mais do que 1% do valor do papel. Então isso faz com que ele proporcionalmente fique muito mais caro, né, do que a opção da Itaúsa. Então, no nosso entendimento, a gente acha que se você quer operar o pozinho, a operação mais, vamos dizer assim, né, mais acertada, tá, e que tem dado a maior possibilidade de ganho, tá, é aguardar o Itaú subir bem, bater um pico lá, quando ele começar a inverter o movimento, comprar uma put lá embaixo, em torno aí de uns 15 a 20% lá para baixo. A gente entende que esse parece ser a melhor estratégia para quem
quer montar estratégia de pozinho, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês, tá? Eu só fiz esse vídeo porque muita gente perguntando, né, qual que vocês acham melhor, qual que é a sua opinião. A gente não dá opinião sobre estratégia que os professores praticam, tá? Mas assim, a quantidade de perguntas é muito grande e o pessoal que trabalha, né, no suporte aí fala, olha, é melhor você fazer uma live sobre isso, pelo menos a gente se posiciona o que acha da estratégia do pozinho, tá bom? Tá? Então fica aí esse estudo que a gente faz continuamente, né? E a gente chegou à conclusão que a Itaúsa, tá? Principalmente depois que ele sobe muito, as opções em torno de 20% abaixo da linha d'água são as que têm dado o melhor resultado, tá? Nessa última operação que foi feita, a maioria dos clientes entrou na faixa de 5 centavos na R980 e chegou, né, a buscar lá os 45, 46 centavos. Mas teve cliente que conseguiu pagar 4 centavos. Então eu espero que isso daí ajude vocês. Olha, é mais importante você conhecer o seu ativo do que você conhecer, por exemplo, tudo que é estratégia. Tá? Pode ter estratégia, pode ser grilo, estratégia do pozinho, galo, borboleta, sigo, não importa. Você tem que conhecer o papel que você está operando, tá? Tem gente, tá? Tem gente, não, a gente não tem estudo sobre isso, mas, por exemplo, tem clientes nossos que compram os nossos serviços e eles montam estratégias com a Taesa, tá? Eles não têm tido sucesso, com estratégia do pozinho na Taesa, mas quem montou, por exemplo, na Engie, né? Na Engie teve bastante sucesso, porque a Engie, né? A Engie, ela tem uma movimentação, assim, vamos dizer, do nada, e cai lá 10, 15%, né? Na Engie parece que o ponto, né, tá em torno de 12%. Tá? Não temos estudos, tá? Mas fica aí, pelo menos, aí a apresentação do nosso estudo aí para Itaúsa, tá bom? Então, aprendam a conhecer o ativo que vocês estão operando, tá bom? E quem quer operar VIX é o seguinte, o VIX ele é bem tranquilo, tá? No 20 você compra e no 30 você vende. É bem mais fácil do que as outras estratégias. E como você sabe que é para vender no 30, você não fica com dó de vender. Vai lá e vende a posição e aguarda cair novamente para montar outra posição, tá bom? Então é isso aí, gente. Um abraço aí para todos, tá? E compartilha esse vídeo com os amigos. Quem está aqui no Insta, né, compartilha o nosso perfil. E quem está no YouTube, tá? Compartilha, né? Compartilha aqui esse vídeo aí com o pessoal, tá bom? Um abraço aí para todos.